Você sabe o que é fraude à execução? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu já convido você a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. Na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre fraude à execução. Essa pílula jurídica faz parte de um conjunto de pílulas onde estamos estudando o processo de execução. A fraude à execução é um instituto de direito processual que está relacionado ao atentado à dignidade da justiça, ao prejuízo que se faz ao andamento de um processo. A fraude à execução é diferente da fraude contra credores. A fraude contra credores é regulada no nosso Código Civil, no artigo 158, e é um instituto de direito material. Outro ponto que a gente precisa já entender nesse início da nossa conversa é que a fraude à execução ela só acontece porque existe um processo em tramitação. Esse processo não necessariamente é um processo de execução, pode ser um processo de conhecimento também, embora o nome do instituto seja fraude à execução, mas ela pressupõe a existência de um processo de tramitação e pressupõe também que o devedor ele se desfaz dos seus bens ou ele onera, ele agrava seus bens de maneira que ele fica insolvente, ele não tem condições mais de pagar as suas dívidas. Quando isso acontece no curso de um processo, nós temos aí a fraude à execução. Mas para a gente entender melhor a fraude à execução, precisamos analisar o artigo 792 do Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 792. A alienação ou a oneração de bem é considerada fraude à execução, primeiro, quando sobre o bem pender ação fundada em direito real ou com pretensão repersecutória, desde que a pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro público, se houver. Inciso 2º, quando tiver sido averbada no registro do bem a pendência do processo de execução na forma do artigo 828. Inciso 3º, quando tiver sido averbado no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude. Inciso 4º, quando ao tempo da alienação ou da oneração tramitava contra o devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência. Inciso 5º, nos demais casos expressos em lei. Parágrafo 1º. A alienação em fraude à execução é ineficaz em relação ao exequente. Parágrafo 2º. No caso de aquisição de bem não sujeito a registro, o terceiro adquirente tem o ônus de provar que adotou todas as cautelas necessárias para a aquisição, mediante a exibição das certidões pertinentes, obtidas no domicílio do vendedor e no local onde se encontra o bem. Parágrafo 3º. Nos casos de desconsideração da personalidade jurídica, a fraude à execução verifica-se a partir da citação da parte cuja personalidade se pretende desconsiderar. Parágrafo 4º. Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro no prazo de 15 dias. Percebemos, então, que em todas as hipóteses de fraude à execução, estaremos diante de uma situação onde há um processo pendente, há um processo em tramitação que pode versar sobre aquele bem ou pode estar relacionado a obrigações em questão do devedor. Agora, quando a gente tem, então, a fraude à execução, ela não precisa de uma ação autônoma para se discutir a fraude à execução. Ela vai ser um incidente dentro do próprio processo. Ela pode ser apresentada por mera petição no processo de tramitação. Diferente quando a gente analisou
a fraude contra credores, que vimos que ela precisa de uma ação pauliana, ou seja, é uma ação autônoma onde vai se discutir o negócio jurídico que levou ali à insolvência do devedor e o concílio fraudes, né? Ou seja, a fraude arquitetada entre o devedor e o terceiro. Mas se você quiser saber mais sobre a fraude contra credores, eu fiz uma pílula jurídica onde tratei desse assunto. Se você quiser saber mais sobre fraude contra credores, é só clicar no card que vai aparecer aqui em cima e lá você vai encontrar a nossa pílula jurídica sobre fraude contra credores. Quais são os requisitos da fraude à execução? Vamos então conhecer esses requisitos. O primeiro deles é a existência de um processo pendente. Para haver fraude à execução, é necessário que já exista um processo em tramitação envolvendo aquele devedor ou aquele bem específico. Segundo, deve também haver uma coisa litigiosa ou a insolvência do devedor. A coisa de litigiosa está relacionada a um bem específico. Então, se esse bem já era discutido em algum processo, a alienação desse bem vai ser uma fraude à execução. Ou então, se já havia discussão sobre a insolvência do devedor. A insolvência do devedor, no curso de uma ação, faz com que a alienação de bens seja considerada fraude à execução. Mas há um outro requisito, que é a má-fé do adquirente. Deve-se ainda discutir e provar a má-fé do adquirente daquele bem. Vimos que o primeiro requisito é a existência de um processo pendente. E aí fica a pergunta, o que vem a ser processo pendente? Entende-se como processo pendente qualquer ação judicial onde se discuta o direito a determinado bem ou se discuta alguma relação jurídica com o devedor. E aí esse devedor, ele aliena bens durante essa ação. Pouco importa se a ação é uma ação de conhecimento ou uma ação de execução. Mas há um ponto importante. O entendimento é de que essa fraude ela só pode existir se a alienação acontecer após a citação desse devedor. Então, o devedor tem que ter sido citado na ação para que haja a fraude à execução. E aí a gente pode se perguntar, mas Renato, o que vai acontecer então se o devedor ficar sabendo da ação, mas ele não foi citado ainda e começar a vender bens? É por esse motivo que o legislador estabeleceu o artigo 828 do Código de Processo Civil. Vamos conhecer esse dispositivo. Artigo 828. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade. Parágrafo 1º. No prazo de 10 dias de sua concretização, o exequente deverá comunicar ao juízo as averbações efetivadas. Parágrafo 2º. Formalizada a penhora sobre bens suficientes para cobrir o valor da dívida, o exequente providenciará, no prazo de 10 dias, o cancelamento das averbações relativas àqueles não penhorados. Parágrafo 3º. O juiz determinará o cancelamento das averbações de ofício ou a requerimento, caso o exequente não faça no prazo. Parágrafo 4º. Presume-se em fraude à execução a alienação ou a oneração de bens efetuada após a averbação. Parágrafo 5º. O exequente que promover a averbação manifestamente indevida ou não cancelar as averbações nos termos do parágrafo 2º, indenizará a parte contrária, processando-se o incidente em autos apartados. O artigo 828 autoriza, então, ao exequente ele obter uma certidão que vai constar a existência de um processo de uma execução contra o devedor e essa certidão ele vai utilizar para averbar no registro do bem, no registro de imóveis ou até no registro do veículo, do Detran, ou na Capitania dos Portos, no caso de lanchas, de embarcações, ele vai averbar, então, a existência dessa execução contra o proprietário daquele bem.
E a finalidade dessa averbação é justamente fazer a presunção de fraude contra credores, conforme o parágrafo 4º do artigo 828. Qualquer alienação feita após a averbação, e é muito importante, tem que ser feita a averbação no registro, mas qualquer alienação após essa averbação já goza de presunção absoluta de fraude à execução. Não vai adiantar o terceiro alegar boa-fé, porque aí a boa-fé fica afastada pela averbação no registro da pendência da execução. Essa certidão ela só vai ser obtida a partir do momento do despacho inicial. Não é um mero protocolo, não é uma certidão da distribuição. É uma certidão do juízo informando que existe uma execução que foi recebida e está sendo processada, ou seja, foi dado o despacho inicial para que o executado seja citado e ele seja demandado nessa execução. Realizada a averbação dessa certidão, cabe ao credor comunicar ao juiz, no prazo de 10 dias, que foi feita a averbação em determinado bem. E se essas averbações que o credor fizer forem excessivas, forem além do necessário para garantir o crédito, o exequente deve também cancelar essas averbações, sob pena de ter que indenizar o devedor em caso de prejuízo por conta de averbações excessivas. Outro ponto que eu queria chamar a atenção é que essa certidão lá do artigo 828 também pode ser utilizada nos cumprimentos de sentença. É possível, então, no cumprimento de sentença, se pedir uma certidão sobre a tramitação do cumprimento de sentença e averbar isso nos bens do devedor no cumprimento de sentença. Isso porque o artigo 375, a súmula 375 do STJ, ela estipula que, para que haja fraude, é necessário que haja a averbação para gerar ali a presunção de má-fé do adquirente. Então, para haver a má-fé do adquirente, tem que estar averbado no registro do bem que havia ali uma execução, havia uma ação judicial versando sobre aquele bem ou sobre o proprietário do bem e ele se tornou insolvente. Por isso, ele vai ter que utilizar aquele bem será utilizado para pagar uma dívida. Vamos ver aqui a súmula 375 do STJ. O reconhecimento de fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. Vamos agora comentar sobre outro requisito da fraude à execução, que é a questão da coisa litigiosa ou da insolvência do devedor. Essas situações estão no inciso 1º e no inciso 4º do artigo 792, mas são situações distintas. Vamos começar falando sobre o inciso 1º, que fala sobre a pendência de ação real ou ação rei persecutória em relação à coisa. O que nós temos aí é que existe um litígio envolvendo ou a posse ou a propriedade de um bem ou uma obrigação que tem repercussão sobre a posse ou a propriedade, que aí nós temos, no primeiro caso, as ações reais, quando elas versam sobre a posse ou propriedade de um bem, e temos as ações rei persecutórias, que são aquelas em que elas tratam de uma obrigação, só que essa obrigação repercute na propriedade ou na posse de um bem. A questão é, existindo essa ação em tramitação versando sobre um determinado bem, é necessário fazer a averbação no registro de que existe essa ação em tramitação, para que, então, esse bem, se houver alguma alienação, ele possa ser considerado fraude à execução. E veja que são ações de conhecimento. Eu não estou falando aqui de uma ação de execução, são ações de conhecimento, que tratam sobre a posse ou propriedade do bem. Feita a averbação, então, no registro do bem, da tramitação dessa ação, se for alienado o bem, vai estar aí caracterizada a fraude à execução. Já quando falamos do inciso 4º, estamos falando de alguma ação que leve à insolvência do devedor, ou seja, o devedor é demandado numa ação de cobrança, uma ação de reparação de danos, e se ele for condenado nessa ação, o resultado será que ele não vai ter bens suficientes para pagar as suas dívidas.
ou seja, uma ação que leva o devedor à insolvência. Existindo essa ação, é preciso também ser averbado no registro dos bens do devedor para que qualquer alienação desses bens seja considerada uma fraude à execução, ainda que essa alienação se dê antes da sentença de mérito. Um ponto importante é que, no caso da insolvência, a declaração, o reconhecimento da fraude à execução, ela só vai se dar realmente na fase de cumprimento de sentença. O que não quer dizer que as alienações possam ocorrer no curso do processo antes da sentença de seu trânsito em julgado. Se essas alienações ocorrerem no curso do processo, lá na fase de cumprimento de sentença, a parte credora vai alegar essa fraude à execução, o juiz vai reconhecê-las. E aí a pergunta é, e se foram vários bens alienados, sobre qual que vai recair a desconstituição, ou seja, o reconhecimento da fraude à execução? A doutrina ela apresenta que a melhor solução é que sempre busque as alienações mais recentes. Então, o juiz vai desconstituindo, em relação ao credor, as alienações mais recentes, ou seja, aqueles bens que foram alienados mais recentemente, até os mais remotos, sempre das alienações mais recentes para as mais antigas, até chegar no valor que seja o suficiente para pagar o crédito, para solver a dívida. Agora vamos falar do terceiro requisito, que é a má-fé. Nós vimos, conforme a súmula 375 do STJ, que a má-fé ela só vai ser presumida se estiver averbado no registro do bem a pendência do processo. Isso não significa que não se pode reconhecer a fraude de execução. Significa apenas que o credor, nessas situações que ele não fez a averbação, ele tem o ônus de provar a má-fé do adquirente. Agora, feita a averbação, essa presunção ela torna-se absoluta. Averbado no registro do bem. E o terceiro, o adquirente, adquirindo aquele bem com a averbação de que há uma pendência de um processo envolvendo aquele bem ou que existe ali uma possibilidade do devedor ele se tornar insolvente, aquele bem garantir o pagamento da dívida, não há o que fazer. O terceiro adquirente ele pode até alegar a boa-fé, mas a presunção é absoluta de má-fé. Agora, vocês podem se perguntar, e se o bem for um bem que não é sujeito a registro? Por exemplo, uma joia, ela não é sujeita a registro. Como, então, fica a situação do ônus da prova? Aí, nesse caso, quem tem que provar a boa-fé é o adquirente. E como é que o adquirente provará essa boa-fé? Ele tem que se munir de certidões, tanto do juízo do domicílio do devedor, quanto do juízo onde está localizado o bem, para comprovar que está adquirindo uma coisa de uma pessoa que ele acredita que não é devedora. Por isso que ele tem que mostrar a boa-fé através da prova dessas certidões. Um ponto importante é a necessidade de intimação do terceiro adquirente sobre a alegação de fraude à execução. Como não há uma ação autônoma, diferente do que ocorre na fraude contra credores, a fraude à execução é alegada por mera petição nos autos, onde se processa a execução ou cumprimento de sentença. A questão é que, nessa situação, deve-se o juiz obrigatoriamente intimar o terceiro adquirente, não para ele ingressar no processo, mas para que ele, no prazo de 15 dias, ingresse com a ação autônoma de embargo de terceiro, que é a ação onde ele vai defender a posse dele sobre aquele bem que se tornou um bem litigioso. Então, ele não vai entrar na ação, ou na ação de execução, no cumprimento de sentença, esse terceiro não vai ingressar ali, ele vai ter que entrar com uma ação autônoma de embargos de terceiro para ir discutir a possibilidade da desconstituição, ou melhor dizendo, da declaração de que aquele negócio jurídico não tem eficácia perante o credor. E, para finalizar, o que acontece se um bem que foi penhorado em uma execução, ele for alienado pelo credor? Vamos estar diante também, segundo a doutrina, de uma fraude à execução, embora essa situação não esteja elencada ali nos 4 incisos
do artigo 792. Mas o fato é que, feita essa alienação de um bem já penhorado, a fraude à execução ela vai estar presente. E essa alienação ela vai ser afastada, os seus efeitos, perante o credor. A questão é que, se não tiver sido levado a registro a penhora, vai ser necessário o credor comprovar a má-fé do adquirente. Então, por isso que, feita a penhora, deve-se logo ser providenciada a verbação da penhora no registro, para que ela tenha efeito erga omnes, efeito contra todos. E o que vai acontecer é que esse comportamento também ele vai configurar ato atentatório à dignidade da justiça passível de sanção com multa, conforme o nosso Código de Processo Civil. Esse era o conteúdo que tínhamos para a nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida a respeito do tema, deixe aqui nos comentários sua pergunta que nós vamos responder. Se você tem alguma sugestão também de tema, deixe nos comentários que nós vamos preparar a pílula jurídica sobre o assunto que você sugeriu. Peço que curta, comente e compartilhe. Ajude que esse conteúdo chegue para mais pessoas que estão estudando direito ou que trabalham com o direito. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.